Olá, então, desculpa a demora, tá? Eu sei que já passou da meia-noite, já deve ser quase 1 da manhã. É que eu me puxei nas legendas, tá? Porque a leitura vai ser bem rápida, eu vou só ler. E eu vou deixar o material para leitura complementar, tá? Quem tiver tempo para ler, beleza. Agora, quem não puder, deixa salvo para ler depois, tá? Daí ajuda na compreensão do livro do Celso Furtado. Mas seria desnecessária a legenda, mas eu resolvi colocar a legenda, a leitura complementar, e daí fica melhor a leitura, a compreensão, tudo mais, tá? Então, continuando a leitura do livro Formação Econômica no Brasil, do autor Celso Furtado. Lembrando que eu estou lendo a parte 1, Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial, capítulo 7, Encerramento da Etapa Colonial, que tem 8 parágrafos, e hoje eu vou ler o parágrafo 5 e o parágrafo 6, né? Parágrafo 5, que ontem estava limpinho, hoje já não está mais. Parágrafo 5, tá? Em rodapé. Graças a Deus o rodapé é em português. E o parágrafo 6 aqui, tá? O rodapé é em português. Tá? Continuando a leitura. Tá? O último quartel do século XVIII, lembrando que quartel do século é 25 anos, tá? O último quartel do século XVIII veria a decadência da mineração do ouro no Brasil. A Inglaterra já havia, sem embargo, tá? Sem embargo, sem navegação, sem frete, a Inglaterra já havia, sem embargo, entrado em plena revolução industrial. As necessidades de mercados cada vez mais amplos para as manufaturas em processo de rápida mecanização impõem nesse país o abandono progressivo dos princípios protecionistas. O Tratado de Methuen, que criava uma situação de privilégio para os vinhos portugueses no mercado inglês, é fortemente criticado do ponto de vista dos novos ideais liberais. O problema fundamental da Inglaterra passa a ser a abertura dos grandes mercados europeus para suas manufaturas, e com esse fim tornava-se indispensável eliminar as ataduras da era mercantilista. Com efeito, no Tratado de 1786, firmado com a França, a Inglaterra praticamente pôs fim ao privilégio aduaneiro de que desde o começo do século XVIII haviam gozado os vinhos portugueses em seu mercado, única contrapartida econômica que recebera Portugal nos 150 anos anteriores de vassalagem econômica. Vassalagem econômica tem o rodapé número 40. Vassalagem econômica, está riscado de marrom. Ó. Tem um risco embaixo. Marrom, vassalagem econômica, rodapé número 40. Não sei se dá para ver o número 40 aqui. Tá? Tá aqui, ó. Esse é o rodapé. Bem grande, tá? Mas está em português. Eu vou ler agora. Estou repetindo a frase. Já que eu parei, vou pegar toda a frase aqui. Com efeito no Tratado de 1786, firmado com a França, a Inglaterra praticamente pôs fim ao privilégio aduaneiro, tá? De que desde o começo do século XVIII haviam gozado os vinhos portugueses em seu mercado, única contrapartida econômica que recebera Portugal nos 150 anos anteriores de vassalagem econômica, rodapé 40. Vamos lá. O próprio Adam Smith se encarregou de demonstrar que o Tratado de Methuen era prejudicial à Inglaterra, argumentando que o mesmo concedia a Portugal um privilégio alfandegário, enquanto a Inglaterra tinha que competir com outras potências produtoras de manufaturas no mercado português. Veja-se a riqueza das nações. Assim,
No tratado comercial celebrado com a França em 1786, o governo inglês tratou de cobrir-se contra qualquer reação em Portugal, respeitando na forma o Acordo de Methven. Com efeito, os impostos sobre os vinhos franceses foram reduzidos de 8 shillings e 3/4 pence para 4 shillings e 6 pence por galão imperial, mas se concedeu uma rebaixa no imposto sobre os vinhos portugueses de 4 shillings e 2 pence para 3 shillings. Ocorre, porém, que, ao reduzir-se a importância relativa do imposto, as diferenças passaram a ser irrelevantes. Com efeito, as importações de vinhos franceses decuplicaram no ano seguinte a assinatura do acordo. Veja-se sobre este ponto o estudo de W. Henderson, aí abre aspas, The Anglo-French Commercial Treaty of 1786, fecha aspas. The Economic History Review, volume 5, número 1. Aqui, ó. Veja-se sobre este ponto o estudo de W. Henderson, abre aspas, não sei se dá para ver direitinho aqui, abre aspas, The Anglo-French Comercial, Tratado Comercial, né, em português, de 1786. Tá? The Economic History Review, volume 5, número 1, tá? Dá pra ver direitinho que eu tive que botar um clips aqui. Continuando a leitura. Minguara o mercado da economia luso-brasileira com a decadência da mineração, e já não se justificava manter um privilégio que constituía um empecilho à ampla penetração no principal mercado da Europa continental, que era a França. A forma peculiar como se processou a independência da América Portuguesa teve consequências fundamentais no seu subsequente desenvolvimento. Transferindo seu governo português para o Brasil sob a proteção inglesa e operando-se a independência da colônia sem descontinuidade na chefia do governo. Os privilégios econômicos de que se beneficiava a Inglaterra e Portugal passaram automaticamente para o Brasil independente. Com efeito, se bem haja conseguido separar-se de Portugal em 1822, o Brasil necessitou vários decênios mais para eliminar a tutela que, graças a sólidos acordos internacionais, mantinha sobre ele a Inglaterra. Esses acordos foram firmados em momentos difíceis e constituíam na tradição das relações luso-inglesas pagamentos em privilégios econômicos de importantes favores políticos. Os acordos de 1810 foram firmados contra a garantia da Inglaterra de que nenhum governo imposto por Napoleão em Portugal seria reconhecido. Por ele se transferiam para o Brasil todos os privilégios de que gozavam os ingleses em Portugal, inclusive os de extraterritorialidade, e se lhes reconhecia demais uma tarifa preferencial.
Tarifa preferencial, tá? Tá em rosa aqui, tá? Demais, uma tarifa preferencial, tá? Rodapé 41 aqui, tá? Tá grifado em rosa. E aqui, ó, 41. Tá em rosa. Eu vou repetir a frase e vou ler o rodapé 41, tá? Repetindo a frase. Por eles se transferiam para o Brasil todos os privilégios de que gozavam os ingleses em Portugal, inclusive os de extraterritorialidade, e se lhes reconhecia demais uma tarifa preferencial. Rodapé 41. O Tratado de Comércio e Navegação firmado em 1810, se bem pretenda instituir, abre aspas, sistema liberal de comércio, fundado sobre as bases de reciprocidade, fecha aspas. Cria, na verdade, uma série de privilégios para a Inglaterra. A tarifa para as importações procedentes desse país passara a ser 15% ad valorem, contra 24% para os demais países e 16% para Portugal. Os erros de tradução do inglês para o português são de monta a demonstrar claramente que a iniciativa esteve totalmente com os ingleses e que os portugueses firmaram o acordo sem saber exatamente o que estavam fazendo. O brasileiro Hipólito José Soares da Costa, que na época editava em Londres o Correio Brasiliense, pôs em evidência vários desses erros. Aqui o rodapé número 41. Continuando a leitura. Tudo indica que, negociando esses acordos, o governo português tinha estritamente em vista a continuidade da casa reinante em Portugal, enquanto os ingleses se preocupavam em firmar-se definitivamente na colônia, cujas perspectivas comerciais eram bem mais promissoras que as de Portugal. Tá? Então, eu estou finalizando aqui a leitura do parágrafo